Hoje vamos falar sobre a administração de medicamentos. Então, gente, trata-se da aplicação de fármacos no organismo através de uma das várias vias possíveis, né, de acordo com a proposta terapêutica. Então, o médico, ele que vai decidir qual a via ele vai prescrever para nós profissionais da enfermagem preparar esse medicamento e administrar no paciente. O código de ética, né, do profissional de enfermagem, ele destaca em vários artigos o que o profissional pode e não pode fazer em relação à administração de medicamento e em relação também a outros procedimentos de nossa assistência. Por exemplo, ele em um dos seus artigos ele diz que a gente tem que assegurar a pessoa, no caso é o paciente, né, a família dele e a coletividade em uma assistência de enfermagem que seja o que livre de danos, né, decorrentes de que de imperícia, negligência ou imprudência, que vocês viram lá em ética esses três conceitos. É, a gente também tem que se responsabilizar por falta, né, cometida nas nossas atividades profissionais, né, independente se a gente falhou individualmente ou coletivamente. Então a gente tem que responder por isso também e se responsabilizar. E é proibido também a nós, profissional de enfermagem, né, enfermeiro, técnico, a gente administrar qualquer medicamento que for, sem conhecer, gente, a ação dessa droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos, né? Então, a gente não pode administrar sem conhecer essa droga. Então, isso também é uma das coisas que esse código de ética traz. Em relação à execução das prescrições médicas, né, pela equipe de enfermagem, que nós que executamos, né, principalmente em questão de medicamentos, gente, nós profissionais podemos se recusar a executar, né, essa prescrição em caso de identificação de algum erro na prescrição ou elegibilidade. A gente sabe que tem muitas letras de médico que não dá para entender, então a gente pode sim se recusar ou quando falta, por exemplo, a assinatura do médico, né, na prescrição, ou o número do registro dele, do conselho dele, né? A não ser nos casos de situações de urgência e emergência, mas nesses outros casos a gente pode sim, deve se recusar. Aqui são alguns conceitos importantes em relação aos medicamentos, né? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não, a diferença é entre eles. Aí temos efeito terapêutico, efeito colateral e efeito adverso. O que seria cada um? O efeito terapêutico, gente, né? Como o próprio nome diz, é o quê? É a resposta fisiológica, né? Esperada ou previsível, causada por o quê? Por uma medicação, né? Já esses efeitos colaterais são os efeitos secundários, né? E que não são evitáveis, que são produzidos o quê? Durante a administração de doses terapêuticas usuais. E os efeitos adversos são o quê? Respostas graves, né? Que não são pretendidas, são indesejadas, né? E que são o quê? Frequentemente imprevisível à medicação. Então, essas são as diferenças básicas, né? Desses três conceitos, que cada medicamento ele pode possuir, né, esses conceitos, né? O efeito terapêutico, óbvio, né? Embora nem todo medicamento tenha esse efeito terapêutico no paciente, vai depender do organismo. O efeito adverso ele já não é tão assim esperado. Já o efeito colateral ele pode sim acontecer mais frequentemente do que em relação ao efeito adverso, por exemplo. Mas assim, o efeito terapêutico dos três é o que mais acontece, é o que mais deve acontecer, normalmente. As vias de administração dos medicamentos, gente. Então, gente, a via prescrita, né, para essa administração de medicamento, ela vai depender o quê? Das propriedades e do efeito desejado. Então, assim, vai depender também das condições físicas do paciente, das condições mentais. Então, essas vias, elas podem ser, né, elas são classificadas em três grandes categorias, que é a via percutânea, a via enteral e a via parenteral, que é o que a gente vai ver, né, agora cada uma delas.
A primeira via, gente, é a administração percutânea, né, e cutânea. Então, ela vai ser o quê? A aplicação de medicamentos, né, na pele ou nas membranas mucosas, né, para absorção. Aí, de uma forma geral, agem localmente, né, é o que a gente chama de aplicação tópica, ou seja, aplicação local, né, sobre a pele ou sobre a mucosa. E pode ter o quê? Ocorrer efeitos sistêmicos. Não é porque a gente coloca um medicamento na pele que só vai agir naquele local, não. Dependendo do medicamento, gente, vai ocasionar o quê? Um efeito sistêmico, ou seja, no organismo inteiro da pessoa. Aí pode acontecer nas seguintes modalidades. Temos os cremes, né? Temos instilação nasal, né, pelo nariz, instilação ocular, pelo olho, instilação auricular, né, pelo ouvido. Temos a instilação também vaginal, que são os cremes vaginais, né, muitos prescritos pelos ginecologistas. E temos também a administração sublingual, tá? Esses são os principais exemplos. Quais são as vantagens e desvantagens da administração cutânea e percutânea? Vantagem é uma via prática, né? Óbvio, não é dolorosa quando a gente compara, por exemplo, com as injeções, né? E quais seriam as desvantagens? Pode causar irritação na pele, na mucosa, né? Se a pessoa tem uma reação alérgica. Estimular a automedicação, como é uma via fácil, né? De fácil acesso, as pessoas podem querer se automedicar no tempo que ela quer, na hora que ela quer, quantas vezes ela quer. E há também a perda do medicamento para o meio ambiente. Já a administração enteral, que já é o outro tipo, né, de via de administração, vai ser o quê, gente? É quando os medicamentos, né, eles são administrados diretamente no TGI, né, que a gente chama, que é o trato gastrointestinal. Então, quais são os métodos, né? Método oral, método retal, gastrostomia endoscópica percutânea, né? Nasogástrica, nasoenteral. Então, todos esses são exemplos de administração para via enteral, ou seja, que vai para o nosso trato gastrointestinal. Aí temos como exemplos cápsulas, pastilhas ou tabletes, temos os comprimidos, os xaropes, os supositórios, tudo isso. As vantagens, né? É simples, é de baixo custo, é indolor, né? O risco de infecção é quase zero. E as desvantagens, né? É necessário contar com a colaboração do paciente, né? Nem sempre ele vai deixar a gente administrar um medicamento por essa via, né? Nem sempre ele vai querer, por exemplo, tomar um comprimido ou tomar um xarope, né? Que tem aquele sabor mais ruim. E irritação da mucosa gástrica, que pode acontecer, né? Nesses tipos de administração, já que o medicamento vai direto para o trato gastrointestinal.